Oi pessoal, estamos iniciando nossa 12ª semana de aulas em ensino remoto. Gente, eu ia gravar só um áudio sobre a aula de hoje, só que a aula de hoje ela é um pouco mais complicada. Você vai ter que ter mais atenção, tá bom? Então vai de vídeo, porque assim com o vídeo eu consigo ajudar vocês melhor. O bom mesmo é a nossa querida sala de aula, né? Eu indo na cadeira de cada um, pegando no caderno de cada um, respondendo olho no olho de cada um. Mas, como não é possível, graças ao odioso coronavírus, vamos aqui no vídeo. Na aula de hoje, gente, veremos como usar pronomes relativos, que em inglês a gente chama de relative pronouns, em uma oração subordinada. Professor, eu não lembro nem o que é oração subordinada. Ok, oração subordinada é aquela frase que depende de uma oração anterior. Por exemplo, vou dar um exemplo. Essa frase aqui, a criança gostava de que lhe dessem atenção. Nessa frase aqui nós temos duas orações, ou seja, temos dois verbos. O verbo gostar e o verbo dar, que lhe dessem. Então, as duas orações, a criança gostava. Mas quem gosta sempre gosta de algo ou de alguma coisa ou de alguém. Então a criança gostava de que lhe dessem atenção. Isso que a gente chama oração subordinada. A primeira, a criança gostava, é a oração principal. A segunda, de que lhe dessem atenção, é a oração secundária, ou seja, que depende da primeira para existir. Por isso é chamada de oração subordinada. Gente, se eu falar só assim a frase, de que lhe dessem atenção, aí você fica assim, o que o professor está falando? De que lhe desse atenção de quê? De quê? A frase não ia ter sentido, entendeu? O coração da frase é a oração principal, que é, eu digo, gente, a criança gostava. Mesmo assim, não faz sentido. Você ia ficar assim, poxa, que a criança gostava, eu sei. Mas a criança gostava de quê? Aí eu preciso da outra oração, de que lhe desse atenção. Aí sim nós temos uma oração completa. A criança gostava de que lhe desse atenção. Essa frase faz sentido, entendeu? E a gente chama essa frase de oração subordinada. Isso existe também em inglês. Geralmente, para ligar uma frase principal com a secundária, nós usamos os seguintes pronomes relativos. Gente, em português a gente usa, o pronome que a gente mais usa é esse, o que. É o que a gente mais usa para ligar uma frase com a outra. A criança gostava de... Aí a gente sempre usa o pronome relativo, que lhe dessem atenção. Então, aqui em inglês os pronomes relativos são, para pessoas eu vou usar who, whom ou whose. Para coisas eu vou usar which, é a mesma coisa. E para pessoas ou coisas, o nosso that. Que esse that, gente, eu posso traduzir como se fosse o que em português. Aí, continuando. Veja algumas frases em inglês que são exemplos de orações subordinadas, que em inglês a gente chama de subordinate clauses, e que usam, obviamente, os pronomes relativos, relative pronouns. Olha só essa frase, gente. Do you know the girl who is talking to Tom? A tradução dela é a seguinte, Você conhece a menina que está falando com Tom? Olha só, a tradução aqui foi qual? O que em inglês virou who. Mas por que, professor? Porque antes do who vem uma pessoa, the girl, a menina. Segunda frase. I was invited to a party which was not very exciting. Fui convidado para uma festa que não estava muito animada. Já esse que aqui virou which e não virou who. Por quê? Porque antes do which veio uma pessoa ou um objeto? Veio um objeto, uma festa, a party. Por isso a gente usou which. I met a woman who can speak 6 languages. Eu conheci uma mulher que sabe falar
6 idiomas. Por que eu usei o who aqui? Porque antes dele veio uma pessoa, a woman, uma mulher. Continuando. I am the boy whose mother works here. Eu sou o garoto o qual a mãe trabalha aqui. O qual virou whose. I was driving the car which hit the wall. Eu estava dirigindo o carro que bateu no muro. Por que a gente usou which? Porque antes veio um objeto, car. Se fosse uma pessoa, seria who ou whose. She is the owner of the dog that bites your leg. Ela é a dona do cachorro que mordeu sua perna. Cachorro, em inglês, a gente considera como coisa. Então, a gente usa o that. Esse that aqui vai ser a tradução de que. Ela é a dona do cachorro que mordeu sua perna. He is the man that voted for nobody last election. Ele é o homem que votou para ninguém na eleição passada. Gente, sempre lembrando, a tradução de que sempre é that. Tá? Esse that, ele pode ser usado tanto para pessoas, aqui é ele, né? Para animais, para coisas, o que vier. Agora, complete as frases usando o relative pronoun correto. Eu vou dar logo de bandeja isso aqui para vocês. I need a car is big. Eu vou colocar um relative pronoun aqui. Mas, professor, qual que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar who, which ou that? O que vem na frase? A car. O que é a car? Um carro. Então, antes de objetos, eu posso usar o quê? Who? Não. O who é para pessoas. Eu vou usar o which, que é para coisas, ou o that, que é para os dois, pessoas e coisas. Então, eu vou colocar aqui, Vou logo dar essa de graça aqui para vocês, hein? I need a car which is big, ou that is big. Ok? Eu preciso de um carro que é grande. E aqui vai, Aqui você vai escolher, nas outras frases, se você vai colocar who, whose, ou that, ou which, tá? Sempre olhando o que vem antes, Aqui vem um boy, aqui vem uma tree, uma house. Professor, mas eu não sei o que é isso aqui. Traduza. Pegue um dicionário inglês-português e traduza. Ou virtual mesmo. No próprio celular tem o Google Translator, que é muito bom. Aí você vai entender a frase. Tá bom? Gente, eu ia colocar um áudio para você repetir frases. Vou colocar, viu? Quando você terminar, você vai ouvir os áudios que eu mandei e vai repetir as frases e mandar para mim de volta, tá? Eu vou falar algumas frases, que são essas aqui, e você vai me mandar de volta com você repetindo, tá bom?